horas de sono. Todo mundo diz que isso é o suficiente. Médico fala, sua mãe fala, o aplicativo de saúde do celular fala. E mesmo assim você acorda de manhã com aquela sensação de que o travesseiro foi grudado na sua cabeça, pesado, embaçado, como se você não tivesse dormido nada. Isso não é frescura, não é ansiedade e não é preguiça. O que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você dorme tem muito menos a ver com a quantidade de horas do que com o que acontece durante essas horas. Existe um processo específico que a maioria das pessoas nunca alcança de verdade, que é o único responsável por você acordar restaurado. Sem ele, não importa se você dormiu 8 ou 10 horas, o resultado vai ser o mesmo: cansaço. A crença mais comum sobre sono é simples: dorme mais, descansa mais. Quantidade resolve qualidade. 8 horas é o número mágico, e quem dorme 8 horas não tem do que reclamar. Parece lógico. O problema é que isso ignora completamente como o sono funciona por dentro. O seu corpo não dorme igual a noite toda. O sono não é um estado único, como apagar a luz e ficar no escuro até tocar o despertador. O sono é uma sequência de ciclos, cada um com fases distintas, cada uma com uma função biológica específica. E existe uma fase, a mais profunda, a mais restauradora, que o seu corpo precisa alcançar para que o sono valha alguma coisa. Ela se chama N3, sono profundo de ondas lentas. É nessa fase que o coração desacelera de verdade. É aqui que a pressão arterial cai, que o hormônio do crescimento, o que repara tecido, consolida músculo, regenera o sistema imunológico, é liberado em maior volume. É aqui que o cérebro literalmente se lava, eliminando resíduos metabólicos acumulados durante o dia. Se você não chega no N3, ou passa muito pouco tempo nele, o resto do sono não compensa. Você pode ficar deitado 8 horas, mas biologicamente é como se tivesse dormido mal. Pensa no sono como uma obra de reforma na sua casa. Você contrata a equipe, deixa a chave, vai embora. O trabalho começa. Mas a equipe que faz o trabalho pesado, a que troca a fiação elétrica, refaz o encanamento, reforça a estrutura, só aparece depois de meia-noite. Se alguém interrompe a obra antes dela começar, você volta de manhã e a casa continua com os mesmos problemas de sempre. O N3 é essa equipe. Ele não aparece logo que você fecha os olhos. Nos primeiros ciclos da noite, você passa por fases mais leves, como se o corpo estivesse entrando em temperatura. O sono profundo vem depois, e ele precisa de condições específicas para se instalar. Temperatura corporal caindo, cortisol baixo, sistema nervoso genuinamente em modo de repouso. Quando essas condições não estão presentes, por qualquer motivo, você fica circulando pelas fases leves a noite toda. A obra não acontece, e você acorda com a casa exatamente como estava. Aqui entra o vilão invisível. O que mais sabota o sono profundo de forma silenciosa, sem dor, sem nenhum sinal de alerta. Duas coisas trabalham juntas contra você sem que você perceba. A primeira é o desalinhamento hormonal. Quando o cortisol, o hormônio do alerta, não cai no ritmo certo à noite, o corpo não recebe o sinal para desligar de verdade. Isso pode acontecer por exposição à luz artificial tarde da noite, por jantar muito perto de dormir, por estresse não processado, por telas com brilho intenso até a hora de deitar. O cortisol fica elevado, o sistema nervoso fica em modo de atenção, e o N3 nunca se instala com profundidade. A segunda, e essa é a mais traiçoeira, é o álcool. Existe uma crença paralela que vale destruir aqui. Uma taça de vinho me ajuda a dormir. E é verdade que o álcool facilita o adormecer. Ele age como sedativo no início da noite. Afunda o sono logo de cara. Você fecha o olho rápido. O problema é que ele fragmenta o sono profundo na segunda metade da noite. Uma única dose de álcool consumida até 4 horas antes de dormir
uma taça de vinho, uma cerveja, tende a reduzir drasticamente o tempo que o corpo passa no N3. E a parte mais cruel, você não sente. Você acorda achando que dormiu bem. Não lembra de ter acordado. Não percebe nenhuma diferença na noite. Só percebe de manhã, naquela sensação de chumbo que não sai nem com café. É aqui que a maioria das pessoas trava, porque o problema não é visível, não tem exame simples que mostre, e não tem solução que você pede na farmácia. Você pode estar nesse ciclo há meses, talvez anos, dormindo as mesmas 8 horas, acordando com o mesmo cansaço e achando que é normal, que é a idade, que é estresse, que é assim mesmo. Mas o cansaço crônico ao acordar não é personalidade, é sinal biológico. O corpo está dizendo que a obra não foi feita. E o pior, quanto mais tempo o sono profundo é suprimido, mais o sistema cardiovascular acumula essa conta. A queda de pressão que deveria acontecer durante o N3 não acontece. O coração não descansa de verdade. Inflamação vascular que seria contida durante o sono profundo fica circulando. Com o tempo, isso não é só cansaço matinal. É carga real sobre o sistema que bombeia sangue para tudo dentro de você, sem parar, 24 horas por dia. Você está a uma decisão de virar esse jogo, e ela não é a que você imagina. O N3 não é uma capacidade que vai embora com a idade ou que some sem volta. O seu corpo ainda sabe como chegar lá. Ele só precisa das condições certas. Quando o cortisol cai no momento certo, quando a temperatura do quarto está adequada, quando a última refeição foi a tempo suficiente, quando não tem álcool interferindo na arquitetura interna do sono, o N3 acontece naturalmente. É um processo que o corpo quer fazer. Ele está programado para isso desde sempre. O que mais surpreende quem estuda a arquitetura do sono é o seguinte: a diferença entre uma noite restauradora e uma noite desperdiçada muitas vezes não está nas 8 horas. Está nos 90 a 120 minutos de sono profundo que deveriam acontecer dentro dessas 8 horas. Uma pessoa que dorme 7 horas com 90 minutos de N3 pode acordar mais restaurada do que outra que dormiu 9 horas com quase nenhum tempo nessa fase. A quantidade importa. Mas a arquitetura importa mais. E essa arquitetura é mais frágil do que parece. Luz azul de tela 2 horas antes de dormir suprime a melatonina, o hormônio que sinaliza o início do ciclo e prepara o terreno para o sono profundo aparecer. Sem melatonina no horário certo, o sono começa atrasado. Os primeiros ciclos ficam comprimidos e o N3 da primeira metade da noite, que é o mais longo e o mais profundo, fica encurtado. Temperatura do ambiente acima do ideal também empurra o corpo para fora do sono profundo. O N3 exige que a temperatura central caia. Quarto quente cria uma competição interna que o sono profundo costuma perder. E tem ainda o padrão de horário. O N3 tende a ocorrer predominantemente na primeira metade da noite, nas primeiras 4 horas de sono. Quem dorme tarde, mesmo dormindo as mesmas 8 horas no total, entra no N3 em horário biologicamente desfavorável. O resultado é previsível. Manhã pesada mesmo com horas suficientes no relógio. Não é coincidência. É física do sono. Agora você entende por que acordar cansado depois de 8 horas não é contradição. É resultado direto do que aconteceu, ou não aconteceu, durante essas horas. O corpo não conta horas. Ele verifica se a obra foi feita. E a obra só acontece quando o sono profundo se instala com qualidade, quando o cortisol permitiu, quando o álcool não sabotou a segunda metade da noite, quando a temperatura e a luz e o horário não impediram a equipe de reforma entrar em campo. A pergunta que vale fazer não é mais quantas horas eu dormi. A pergunta é, o que aconteceu dentro dessas horas? Isso muda como você pensa sobre a noite toda, não só sobre o sono, sobre tudo que você faz nas 2 horas antes de deitar. Me conta nos comentários, você acorda descansado de verdade
Ou toda manhã começa com aquela sensação de que o dia já começou devendo? Porque provavelmente você não está sozinho nessa. E se você quiser entender o que acontece dentro do seu corpo quando o cortisol não cai na hora certa, e como isso afeta não só o sono, mas o metabolismo, o humor e o peso ao longo do dia, tem um vídeo aqui que continua exatamente de onde esse parou. Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. Consulte um profissional de saúde para orientações individuais sobre qualidade do sono e saúde cardiovascular.